instantes. Antes, vamos com o Rafael Procópio, na capital federal. Fala, Procópio. Boa tarde, Ronald. Boa tarde, Zaidan. Excelente terça-feira a vocês, nessa terça-feira movimentada aqui em Brasília. Sobre a questão dos cortes nos gastos da União, a previsão é que um martelo seja batido, ou pelo menos parte dessa divulgação seja feita após o retorno do presidente Lula a Brasília. Ele que está no Rio de Janeiro para as reuniões do G20, as 20 maiores economias do mundo, fora a União Europeia e a União Africana, que também integram este grupo. Lembrando que amanhã, quarta-feira, o presidente Lula tem uma reunião com o presidente da China, Xi Jinping, aqui em Brasília, no Palácio da Alvorada. E somente a partir disso, depois disso, na verdade, a partir de quinta ou na sexta-feira, que a gente vai ter um detalhamento maior sobre essa questão dos cortes nos gastos da União. Lembrando que durante esta semana aí a gente teve algumas informações de que esses cortes podem chegar aí na casa dos 70 bilhões de reais para os cofres públicos, sendo que desse total aí, cerca de 30 bilhões devem ser já efetivados no ano de 2025. Além disso, os reajustes do salário mínimo e benefícios sociais seguirão as regras do arcabouço fiscal, que estão limitados a 2,5% acima da inflação. Lembrando que precisa ainda do detalhamento específico sobre essa questão, outros pontos que tangem o Congresso Nacional, algumas medidas que precisarão ser feitas através de leis, praticamente todas, então é preciso ainda de um aceno, de uma conversa com o Congresso Nacional para que isso tudo seja efetivado a partir do ano que vem. Mas as conversas continuam e a última informação que a gente tinha era que o ministro Fernando Haddad estava só esperando um retorno do Ministério da Defesa, o ministro José Múcio Monteiro, para finalizar esses ajustes finais. Já sabemos que o Ministério da Defesa é um desses que vai sofrer um dos maiores cortes, junto com a Previdência Social e também desenvolvimento social. Então, só recapitulando, a partir de quinta-feira que a gente deve ter um martelo batido sobre essa questão e a publicidade deve ser feita pelo Poder Executivo. Seguimos de olho nos bastidores do Palácio do Planalto e, é claro, qualquer novidade a gente traz aqui na nossa programação. Valeu, Procópio. Obrigado pelas informações. Seguem em Brasília, Zaidan. Parece que a qualquer momento pode haver a divulgação, mas o Ministério da Fazenda fez isso que eu citei há pouco, uma relação de onde tem o que eles chamam ou consideraram nessa avaliação um gargalo de onde poderia esse número ser alcançado muito mais facilmente. Mas não se movem nessa direção, né? É que está, porque nós temos na história brasileira essa ligação entre o particular e o público, onde uma camada muito estreita da sociedade, uma camada endinheirada, privilegiada, recebe favores do Estado. E isso ocorre, como já dissemos aqui ontem, até por outro motivo, a questão da dívida, né? Desde o Brasil colônia. Dívidas particulares que foram assumidas pela coroa e depois assumidas pelo país independente, pelo Brasil. Então, subsídios, estamos falando de algo superior a 500 bilhões de reais. Ora, se houver um corte nesses subsídios de 15%, será mais dinheiro do que o impacto do pacote que o Haddad deve anunciar, porque estão falando em 70 bilhões. 70 bilhões. Se houver um corte de 15% nesses subsídios, já é mais, aí ele não precisa atacar a Previdência, atacar o benefício de prestação continuada, o que significa atacar quem não tem coisa alguma, o que tem nada, que está à margem de tudo. Esse vai ser atacado? Vai. O trabalhador, o seguro-desemprego, talvez até o nível de reajuste do salário mínimo, ou seja, qual o parâmetro para o reajuste do salário mínimo. Então, em vez de considerar-se o PIB, haverá essa restrição, 0,6 a 2,5. 0,6 porque 0,6 é o crescimento anual demográfico do Brasil. Essa é a média aí dos últimos tempos, 0,6 ao ano. Agora, ele até falou, né, Ronald? Você me mostrou aí uma declaração dele que eu não havia visto, a respeito da imprensa, né?
e a questão da desoneração. Então o Haddad pega um fato verdadeiro, importante, relevante, que é esse conjunto de subsídios de mais de 500 bilhões de reais. E ali você tem grandes empresas agrícolas, grandes empresas de comunicação, você tem empresas de logística. Há diversos setores ali beneficiados por esses subsídios tributários, na verdade. São condições privilegiadas na tributação, isenções, etc. Deduções. Agora, isso não tem nada a ver com a desoneração ou reoneração da folha de pagamento. A folha de pagamento é uma discussão conceitual. E isso o Haddad não menciona. Não menciona. É conceitual. Você está encarecendo a geração de empregos, encarecendo a abertura de vagas e limitando o espaço para reajustes salariais em larga escala. Limita, claro, porque se você aumenta o salário, você vai pagar mais de imposto. E não se trata de não contribuir para a Previdência, mas ter como referência para a contribuição o lucro ou o faturamento, mas não a folha de pagamento. Essa é uma discussão antiga que o Congresso, incompetente em diversas legislaturas, não muda. Os governos querem arrecadar, não mudam. É isso que ele tem que discutir. É isso que deve ser discutido. E não, porque a imprensa... e quando ele diz, primeiro que ele confunde empresa de comunicação com jornalista. Não, o jornalista é empregado. E ele muitas vezes ele tem opiniões e emite opiniões e apresenta opiniões que não são as da empresa e às vezes até são o oposto daquilo que interessa à empresa. Então ele não pode misturar as duas coisas como sendo uma só. E mais, ele tem de tratar da questão conceitual, que é tributação em cima de emprego. Isso é conceitualmente errado, injusto e burro. Agora, a questão esse rol de subsídios, perfeito. Vai nessa direção, então. Tá aí, Haddad. Mas o medo é do quê, Zaidan? Da reação da Faria Lima? Claro, de reação de todo mundo, porque aí vai ter reação, inclusive, da imprensa, daqueles que são, como empresa, são beneficiados e tal. E de empresas que têm muito poder político, empresas que lidam com produção agrícola, empresas exportadoras, empresas de logística. Agora, e mais do que isso, ele não vai em cima das emendas. Pode perder, mas discuta, tente. Ele não menciona a questão central, que é a dívida. A necessidade, a urgência de uma auditoria da dívida, do seu histórico dos últimos 50 anos. Ninguém está pedindo para ir até o Pero Vaz de Caminha. Dos últimos 50 anos. E como essa dívida foi formada, quanta dívida privada foi transformada em dívida pública, e o papel da Selic, como a Selic é usada como instrumento de chantagem e de enriquecimento em cima do crescimento da dívida pública, além da questão ideológica, que é dizer, tá vendo, o Estado não pode investir mesmo, o Estado investindo é esse desastre, desequilibra as contas públicas, isso é uma mentira. Era a relação dívida-PIB superior a 50% em 2002, caiu para pouco mais de 30%, com o crescimento do investimento público. Por quê? Porque a economia cresceu. E no Brasil, investimento público ainda é e será por muito tempo, talvez sempre, enquanto houver Brasil, essencial para o crescimento da economia. Então, ele foi um sofista. Porque ele pegou uma verdade e fez ali deu uma bronquinha nos caras que estavam entrevistando ele. É muito pouco. Então vá nessa direção. Falou, vamos cortar. Não está todo mundo pedindo corte? Vamos cortar 15% desses subsídios. 15%. Só isso. Vamos manter 85%. Vamos cortar 15%. Dá mais do que
esse pacote de ataques aqui que está sendo elaborado. Né?